Olá pessoal, tudo bem? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. Senhor Espírito Santo, que o Senhor possa abençoar mais uma vez este momento em que nós nos encontramos aqui, ó Deus, e que possamos receber do Senhor a Tua direção para compartilharmos, ó Deus, aquilo que vem de Ti. Sejamos boca do Senhor, como um dia foi Jeremias. Inclusive nós vamos falar de Jeremias aqui. Ó Pai amado e Pai querido, alcança tantos quanto, ó Deus, precisam ser alcançados pelo Evangelho que liberta as pessoas do reino do pecado, do reino das trevas, da iniquidade, e transporta essas pessoas para o reino do Filho do Teu amor, porque esta é a função do Evangelho. Ó Deus, eu não estou dizendo que a palavra do Senhor, ela não diz que é para as pessoas serem curadas, que elas sejam curadas em nome de Jesus. Sejam elas curadas, seja de qualquer enfermidade agora, em nome de Jesus. Sejam fortalecidas, sejam renovadas. Que a família seja abençoada, que o lar seja abençoado. Agora, meu Deus. Agora, o que vai fazer permanecer essa bênção é se elas entregarem sua vida para Jesus. Então, aí elas fecham, ó Deus, a sua vida, selam a sua vida com essa bênção. Que o Senhor tome nossas vidas e nos dê a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, eu estou com a minha Bíblia aqui aberta no livro de Jeremias, capítulo 1, no versículo 16. O livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 16, diz assim: pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adorar as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Bem, meus irmãos, nós estivemos aí alguns dias, que nós não postamos vídeo, praticamente uns 5 dias que nós não viemos, estamos sem postar vídeos, e isso teve uma causa que eu já tinha até comunicado o canal, que nós iríamos nos retirar para nós buscarmos a Deus, para nós atualizarmos a vontade de Deus na nossa vida, e nada melhor do que nós fazermos isso em comunhão com Deus. Tirei aí alguns dias de busca, alguns dias no monte, outros dias aqui em casa, alguns dias na madrugada, outros dias de orações, de busca durante o dia, entendeu? Mesmo vivendo os nossos afazeres diários, eu procurei separar momentos para que eu pudesse pedir a Deus que Ele viesse nos dar a sua direção no trabalho que nós temos feito aqui, para confirmar ser a vontade dEle, se o que nós estamos fazendo realmente vem da vontade dEle, embora eu não tinha dúvida, e muito mais agora eu não tenho dúvida. E por isso nós estamos aqui de volta e trazendo inspirações, lemos a palavra de Deus, temos várias anotações aqui que nós anotamos, do que nós lemos, muitas inspirações que nós, nesses dias, nós buscamos, tanto na leitura da Bíblia. Tem aqui a outra Bíblia que eu ganhei de presente da irmã, que é a Bíblia de estudo, que eu tenho lido também para nos auxiliar, não no sentido de estudar, porque eu não estudo, eu examino as Escrituras e deixo
o Espírito Santo agir. E falando aqui de Jeremias, você pode ver que quando foi realizada a vocação de Jeremias, né? A primeira coisa que Jeremias fez foi: Senhor, olha, eu sou uma criança, eu não sei falar. Só que Deus tinha um propósito de usar Jeremias. Para qual finalidade Deus queria usar Jeremias? Para que ele pudesse, pessoal, levar a pregação, a palavra, para que aquele povo, né, se nós continuarmos lermos o livro de Jeremias, você vai entender, para que aquele povo pudesse abandonar aquelas práticas que os distanciavam de Deus. Tanto que no versículo 16 fala: por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adorar as obras de suas próprias mãos. Então aquela distância do povo de Judá de Deus, aquela distância daquele povo de Deus, o estava incomodando. A prática daquelas idolatrias, daquelas prevaricações, isso estava incomodando Deus, e Deus suscitou Jeremias, Deus levantou Jeremias para que Jeremias pudesse levar esse evangelho, para que Jeremias pudesse pregar para aquele povo arrependimento. Havia um propósito. Deus disse para Jeremias: tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Você vai passar para eles, Jeremias, o que eu te mandar. Você não vai falar o que você quer. Eu serei com a tua boca. Você vai falar para esse povo o que eu vou ordenar para você falar. Porque quando a pessoa é chamada para o propósito de Deus, para ela fazer o que é a vontade de Deus, é o que eu ouço muitos por aí dizer, eles falam, mas não fazem. O que eu ouço muitos por aí dizer, dizendo o seguinte: bem, eu estou abrindo aqui a minha placa de Deus, placa da minha igreja, eu estou abrindo esse lugar aqui vai ser para que o evangelho de Cristo seja pregado, essa igreja aqui está abrindo para que Jesus venha salvar, para que nós possamos ganhar muitas almas. Aí eles abrem aquela placa de igreja, aí eles pregam o evangelho segundo eles. Aí eles começam a inventar uma porção de coisas. E eu estava lendo, pessoal, eu estava de manhã dando uma olhada no dicionário Aurélio, e o dicionário Aurélio diz assim, significado de heresia, né? No dicionário Aurélio diz: doutrina contrária ao que foi definido. Qual é a doutrina que a Bíblia definiu? Qual é a doutrina que a Bíblia definiu? Qual é a doutrina definida aqui na Bíblia? É o que está sendo pregado em muitos púlpitos. Aí o dicionário ainda diz assim, contrassenso, absurdo. O que tem se feito em muitos púlpitos por aí, o que tem se praticado em muitas placas por aí, não é muita coisa sem senso? Não é uma porção de absurdo? É ou não é uma porção de heresias? Que é doutrina contra ao que foi definido por Jesus. Porque Jesus definiu nós nos enriquecermos para esse mundo, pregar enriquecimento para esse mundo. Foi isso que Jesus definiu? Se ele mesmo disse, não venha entesourar para esse mundo. Se ele mesmo pregou para não entesourar para esse mundo, aonde a traça, a ferrugem corroem, mas entesourais para o reino dos céus. E o que muitas placas de igreja têm pregado por aí é enriquecimento para esse mundo, ao ponto de levar as pessoas a praticar coisas totalmente absurdas em relação ao evangelho. Tem pessoas, meus irmãos, endividadas por causa de pastor. Tem pessoas, que está devendo o condomínio por causa de pastor. Tem pessoas que estão com uma situação de busca e apreensão do seu carro por causa do pastor.
Por causa que o pastor dela diz que se ela dá, ela vai receber 1000 vezes mais. Porque o pastor dela disse que se ela dá aquilo lá, Deus vai abençoar ela. E ela deu e ficou sem. E ainda contraiu dívidas. Tem pessoas que estão passando um momento de aperto que ela poderia ser evitado. Porque ela falou assim, eu fiz por sacrificar para Jesus. E quem disse para você que Jesus quer que você sacrifique? Quem é que disse para você? Isso é uma heresia, porque se ele já se sacrificou por nós, ele não quer que nós venhamos sacrificar. Ele disse assim para você, meu irmão, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe o que ele está querendo fazer? Quem sabe o que ele está dizendo ali? Para você sair dessa prática dos fariseus hipócritas. Porque os fariseus hipócritas, lá no livro de Mateus 23, colocavam fardo pesado em cima do povo. Eles não queriam saber. O que eles queriam receber era dízimos, as ofertas, doendo da hortelã, mas eles não praticavam os preceitos mais importantes da palavra de Deus, que era a misericórdia. Para eles não tinha misericórdia. Tanto que eles não pregavam a misericórdia, porque quem foi que perseguiu Jesus? Foi os soldados de Herodes? A perseguição de Jesus nasceu dentro do palácio de Herodes? Não, a perseguição a Jesus e aos discípulos de Jesus nasceu lá no santuário dos fariseus hipócritas, que eram os sacerdotes e sumos sacerdotes, que eram aqueles que tinham certo ser aqueles que tinham que ser os primeiros a acreditar em Jesus. Porque eles que tinham o trabalho de ler a Torá para o povo. Eles que tinham o trabalho de pegar a Torá e ler para o povo. E a Torá já falava de Jesus. Já havia profecias falando de Jesus. Mas eles foram os primeiros a perseguir Jesus. Eles foram os primeiros a chamar Jesus endemoniados. E veja no livro de Atos dos Apóstolos, que o mesmo Caifás que perseguiu Jesus foi o mesmo Caifás que no primeiro discurso de Pedro foi perseguir Pedro. O mesmo. Aonde Pedro, com ousadia, ele falou, vocês mataste aquele que veio para salvar. Vocês matastes. Então, meus irmãos, veja se muitos lugares que estão por aí dizendo que é a casa de Deus, que é a obra de Deus, veja as práticas que eles têm feito. Veja as práticas, porque quando Deus levantou Jeremias para pregar o evangelho, para pregar arrependimento para aquele povo, o que Deus queria é fazer com essas pessoas fossem salvas. Entendeu? Jeremias gemeu, pessoal. Ele gemeu na mão desse povo aqui. O capítulo 2 já começa dizendo assim, o amor de Deus e a rebeldia do povo. Capítulo 2 de Jeremias diz, o amor de Deus e a rebeldia do povo. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai, clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando era jovem, e do teu amor, quando a noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias de sua colheita. Todos os que o devoraram faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam os vossos pais em mim, para se afastarem de mim. Deus perguntou, mandou Jeremias perguntar àquele povo, que injustiça eu fiz com vocês? Que mal que eu fiz a vocês para que vocês se afastassem de mim? Meus irmãos, eu pergunto para você, que mal que Deus faz essa humanidade? Que mal que Jesus fez à humanidade para Jesus ser tão rejeitado como ele é? Para Jesus, ele ser um desconhecido nessa humanidade? Que mal que Jesus fez? Saiu da sua glória, despojou-se um dia ser
Deus e veio nesse mundo, curou, fez vários milagres, curou. Ele fez coisas acontecer que não acontecia. Ressuscitou mortos, morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter nossos pecados perdoados. Só mesmo quem tem uma experiência com Jesus, como eu tive, como muitos teve, pode falar, pessoal, como é maravilhoso ter Jesus, como é maravilhoso servir a Jesus, como é maravilhoso ser um praticante do Evangelho de Cristo. Não é praticante de campanhas que eu estou falando, não é escravo de campanhas, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de praticar a palavra de Deus, de perdoar quem ofendeu, de abandonar mentira, entendeu? Porque tem uma pancada de pessoas que fica dentro de igrejas, frequentando dentro de igreja, sendo escravo de campanhas, sendo aquelas pessoas que ficam nessas práticas, mas vivem uma vida mentirosa aqui fora nesse mundo. Não são testemunhas de Jesus. São testemunhas da placa da igreja delas, mas não são testemunhas de Jesus Cristo, de dar o testemunho de Jesus, de falar de um Jesus que salva. Quando elas vão falar de Jesus para outra pessoa, só vai falar para outra pessoa de um Jesus que cura, que liberta, um Jesus que prospera. Mas elas não falam da salvação porque elas não têm. Porque elas não têm certeza disso. Porque quem é salvo tem prazer de falar da salvação. Tem prazer de falar de um Jesus que salva. Ah, ele pode te curar? Pode te curar. Mas para você permanecer curado, você precisa aceitar ele como seu Salvador. Ele pode te prosperar? Depende de você. Você gosta de trabalhar? Não é verdade? Porque tem uma porção de gente aí jogando para cima de Jesus a responsabilidade dele prosperar, mas ô turminha ruim de trabalho, pessoal. Ô turminha ruim de trabalho. Bota para trabalhar para você ver só. É um freio de mão puxado. É um freio de mão puxado. Meu Deus do céu. Mas elas querem jogar para cima de Jesus a responsabilidade de ele fazer elas ser cabeça. Mas trabalhar, ô turma ruim de trabalho. Não estou generalizando, mas uma boa parte. Por isso que eles ficam aí. Senhor, eu quero conquistar, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas uma vida de engano. Meus irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa. Nós vamos dar continuidade sobre Jeremias nos nossos próximos vídeos, porque eu já ultrapassei um tempo aí, mas saiba de uma coisa. Deus é amor e Ele quer salvar. E Ele vai fazer a manifestação do amor dele muito em breve acontecer, através do arrebatamento da igreja. Se entregue para Jesus, para que você venha receber um corpo celestial e estar com Ele na eternidade. Se liberte dessas práticas. Você não vai ganhar nada com isso, meu irmão. Pratica o Evangelho de Cristo. Frequente uma igreja, procure uma igreja, compre uma Bíblia, leia a Bíblia. Entendeu? Deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. Porque saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Que Deus abençoe a todos, pessoal. Meus irmãos, até o próximo vídeo.